Estúdio Câmara, nós estamos falando sobre bem-estar. Claro, toda terça-feira vamos falar sobre bem-estar e saúde, mas hoje, especificamente, estamos falando sobre bem-estar e autocuidado. Vamos falar, então, com as nossas entrevistadas, vamos conversar com as nossas convidadas sobre o bem-estar e o autocuidado. Carla, perguntando para você, que é especialista em programação neurolinguística, a programação neurolinguística, ela é uma ferramenta que a gente pode utilizar no dia a dia quando a gente fala de autocuidado? Sim, Rubi, a gente pode sim, porque a programação neurolinguística, a gente parte do princípio do autoconhecimento. A gente gosta de usar a palavra autopercepção. Nós somos pessoas que estamos em mudança todos os dias. Para ter um autocuidado físico, você precisa primeiro saber do seu autocuidado emocional. Você só consegue ter inteligência emocional se você se conhece. Então, eu faço até uma brincadeira nos atendimentos, eu pergunto assim, se eu fosse te chamar para almoçar hoje, o que você queria comer? Ixi. 90% das respostas tanto faz, não sei, onde você gosta de a gente, nós não sabemos o que nós queremos de fato. Porque no decorrer da nossa vida, a gente vai sendo moldado muitas vezes de acordo com a necessidade do ambiente, a forma como os nossos pais vivem, aquilo que a profissão pede, e a gente vai perdendo essa essência. Então, o autocuidado, a primeira parte de autocuidado é você saber quem você é. E a programação neurolinguística traz essas ferramentas de mudança de comportamento. Quando você descobre quem você é, fica mais fácil. Porque aí você vai mudar aquele comportamento que te incomoda, que te trava, que te impede de crescer, que te impede de falar em público, por exemplo. É imenso. Algumas pessoas conseguem, depois desse processo, falar em público, porque você vai tirando os excessos. Você descobre, por exemplo, se você aprende mais ouvindo, escutando, se você é uma pessoa extrovertida ou introvertida, e o que isso significa, né? Então, fica mais fácil as relações interpessoais e, principalmente, a relação com você mesmo. Porque a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. Porque, às vezes, a gente não sabe o que dá, porque a gente também não sabe o que tem. Então, a programação neurolinguística, assim, é uma ferramenta extremamente importante de autocuidado, que vai trazer essa percepção sobre a pessoa. Então, nós temos aí muitas ferramentas, desde os sabotadores, quem que te sabota, por que você não avança? Porque, Rúbia, e a doutora pode falar isso por mim, tem pessoas que vivem num ciclo. Ela come em relacionamentos frustrados, vida frustrada, e não para, porque ela não entende a raiz disso. E, geral, 90% das vezes, tirando os casos de transtornos e casos de traumas, está dentro dela mesma. A resposta está sempre dentro de nós. Mas é que é difícil achar, né? Eu costumo dizer que nós somos uma obra de arte de Deus. A gente tem que desbastar para tirar aquela essência que está ali dentro. Então, a programação neurolinguística, as ferramentas da PNL vêm para isso, para nos ajudar a nos fazer esse encontro com nós mesmos. E eu faço esse trabalho com mulheres, principalmente mulheres pretas, de trazer essa linguagem de que qual o meu lugar aqui no mundo? Porque a mulher preta, ela tem esse lado também da autoestima muito baixa. E aí não são coisas que a gente não vai nem precisar pontuar aqui, seria outro programa para falar sobre, mais né? Mais de autocuidado. Então, é importante a gente trazer esse tema, porque olhar para nós mesmos do ponto de vista histórico também. Por que eu estou aqui? Por que eu tenho essas ideias? Por que eu tenho essa autodepreciação? Então, nas ferramentas de programação neurolinguística, a gente consegue romper essas barreiras, porque são ferramentas que a pessoa ela tem que ir para casa, ela tem que voltar. Ela precisa fazer exatamente o exercício, porque isso também não tem fundamento. É tanto que nós não chamamos de paciente, nós chamamos de clientes. Você precisa ser ativo no seu processo, assim como no nutricionista, né? Sim. Você precisa ser um ativo mesmo para mudar a sua história de vida. Porque quem reconstrói a sua história é a própria pessoa, não é outra pessoa que vai escrever. Maravilha, falou e disse tudo, né? Falou e disse, é aquela questão, quem você é, o que você quer ser, né? Se eu estou aqui por quê, né? E o que eu quero ser, como estou me vendo daqui a 5 anos. Sim. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe, e faz parte também do nosso autocuidado. A Carla falou com a gente um pouquinho, daqui a pouquinho a Fernanda vai falar pra gente, a nossa Nutri, porque isso é bem interessante também. E faz parte do autocuidado, a sua alimentação. Como é que você tem se alimentado? Tá comendo direitinho? E o que é comer direitinho, né? Ela vai explicar pra gente. Mas temos uma informação chegando direto da redação. Olha, gente, a INDEC realiza leilão de carros, motos e sucatas nesta quinta-feira, tá? Entre os lotes disponíveis para serem arrematados estão 71 carros e motos com direito à documentação. Também 270 sucatas, né, para desmonte, venda de peças
peças e 56 para usinagem, tá bom? Os interessados poderão realizar visitação pública para conferir os veículos participantes que estarão aí nesse leilão. A visitação está aberta na quarta-feira, amanhã, portanto, né? Das 8h30 às 16h30, no próprio pátio, lá na rua Miguel Cascaldi Júnior, 141, no bairro São José. Todas as regras do arrematamento estão no site, você pode acessar, é o www.cidafixerleilões.com.br. Combinado assim? Notícia de última hora para você também rolando aqui no nosso Estúdio Câmara. Vamos lá, então, conversando com a nossa Nutri agora, porque nós queremos saber, né? Um dos pontos aí do autocuidado é a alimentação saudável. Então, são conceitos aí, o autocuidado, conceitos que requerem muita atenção, porque a gente precisa, além do exercício físico, além de estar com a mente bem alinhada ao nosso ser, né? Eu estou. E a nossa alimentação? Nutri, conta pra gente. Vamos lá. Que nós podemos fazer da alimentação o nosso cuidado diário? Eu achei muito legal o tema e complementando até o que ela comentou, né? Que o autocuidado, ele vem muito também a partir do momento que a gente sabe quem a gente é e do que a gente quer para nossa vida, né? Sim. Antigamente, as pessoas associavam muito a questão de alimentação saudável só com emagrecimento. Eu sou magro, não preciso de um nutricionista, né? E hoje em dia a gente sabe que essa não é a única relação. Se a gente for pensar em longevidade, quanto tempo mais de vida as pessoas estão tendo, né? E entender que o que a gente come, né? Os nutrientes que a gente come, eles formam os tijolinhos do nosso corpo. Né? Então, o nosso músculo, nosso cabelo, nossa unha, nossos neurotransmissores, né? Como o nosso cérebro funciona, tudo isso está ligado com o que a gente come, a qualidade do que a gente come. Então, assim, como que eu quero ser? Né? E, assim, o como eu quero ser depende do que eu quero fazer. Como que eu quero viver daqui 20? Quantos anos eu quero viver? Eu quero viver até os 100 anos, mas como que eu quero estar com 100 anos? Eu quero ser uma velhinha descolada, que anda tudo quanto é lugar, eu quero ficar me entupindo de remédio, deitada numa cama, né, só assistindo televisão. Né? Então, esse intuito também é interessante. Então, a alimentação do autocuidado, ela vem muito dessa base de estrutura física mesmo, tá? Mas também tem relação com como a gente lida com a vida, a nossa energia. Porque não adianta, às vezes, você querer ter um corpo legal, mas você não ter energia para fazer as coisas. Então, dependendo de como você se alimenta, você fica mais irritado, você fica mais deprimidinho, você fica mais cansado. Então, a forma como você vive também tem relação com a forma como você come. Vai me dizer que se eu como uma coisa diferente hoje, dependendo do que eu como, eu vou ficar com mais preguiça. A gente sempre, quando eu como, eu fico com preguiça, né? Mas, assim, dependendo da alimentação, vai me trazer uma sensação de raiva, de bem-estar, de sono, de alegria. Sério? Se você tem... vou dar um exemplo aqui, tá? Se você tem uma alimentação, vamos supor, eu hoje não tive muito tempo de almoçar direito, vim aqui pro programa e comi um pratinho de macarrão ou comi só um pedaço de pão. Sim. Alimento predominantemente rico em carboidrato. Não tinha proteína, não tinha gordura, não tinha fibras. A energia desse pão vai fazer assim, sobe muito rápido e depois desce muito rápido. A gente chama de hipoglicemia de rebote. Minutos depois, qual que é a minha tendência? Eu tô com a glicemia baixa, então eu já tô assim, 3 horas da tarde... Mas sabe que tem um docinho aqui? E aí, se o docinho não vem, você começa a ficar cansado, porque você tem que trabalhar, né? Tem que bater ponto ali 5 horas da tarde. E você tem que entregar, o chefe tá na sua orelha e você com baixa energia. O que acontece? Irritado. Vai ficar irritado. Né? Fica irritado. Aí chega em casa, gente, meu dia foi tão cansativo, eu mereço um doce. Aí você vai lá, compra uma barra de chocolate e acontece tudo de novo. E tudo porque a gente não come direito. Porque a gente às vezes não tem esse entendimento. Então, Fernanda, você está me dizendo que o pão é o problema? Não, o pão sozinho é um problema. Se eu comesse um pão com uma carninha, um tomate, um alface, eu já não teria essa hipoglicemia de rebote. Olha isso. Né? E isso acontece inclusive com doce. Fernanda, alimentação saudável não pode ter doce. Não, você pode ter doce. A forma como você come faz diferença. Comer um doce à tarde, só o doce, é completamente diferente do que comer um doce depois do almoço como sobremesa. Você não vai ter esse pico de açúcar e essa queda de açúcar que te deixa irritado ou com a boquinha nervosa para comer um monte de coisa. Poxa, a vida tá legal, vendo né? Só que legal, gente.
Estamos de volta com o nosso Estúdio Câmara. Hoje, falando sobre autocuidado e bem-estar. Nós temos no estúdio a especialista em programação neurolinguística Carla Alexandra e a nutricionista Fernanda Giacomo. Vamos lá então, Fernanda, Nutri, né? O que é ter uma alimentação saudável? Nós acompanhamos no link a questão que as pessoas que buscam aí o início, né, da atividade física, de melhora na alimentação, já que eu quero o melhor primeiro. Então, eu vou fazer uma dieta, então eu quero a melhor fruta, eu quero a verdura das galáxias. E não é assim, a gente precisa aprender e para a gente aprender a gente tem que começar no básico. Como é que é? Marcos, né, ele comentou que às vezes a pessoa já quer ir com suplementação, fazendo um monte de coisa, e o que ele falou realmente é verdade. Às vezes a pessoa não precisa disso no início. Né? Olha primeiro para a sua estrutura alimentar. Né? Olha primeiro para o básico. Você não precisa gastar em pacotinhos de alimentos low carb, em pacotinhos de suplementos de proteína. Não. É comida que a natureza oferece para a gente. E quais seriam os critérios, assim, básicos para você olhar? Primeiro, eu estou consumindo de 3 a 5 porções de verduras e legumes por dia? Tudo isso precisa, Exato. Eu estou consumindo pelo menos 2 frutas por dia, sendo que são frutas diferentes. Não vale só comer banana, viu, gente? Então, é mais fácil de comer, Nutri. Mais fácil de comer. Tem que variar. Tem que ser 2 frutas diferentes. Estou comendo alimento fonte de proteína em 3 a 4 refeições por dia? Né? A maioria dos alimentos é preparado de forma caseira ou é tudo de pacotinho? E estou consumindo água de forma suficiente? O que seria de forma suficiente? Pelo menos 35 ml para cada quilo de peso meu. Nossa. Só fazer a continha. Então, uma pessoa de 70 quilos tem que consumir, acho que dá uns 2.600, 2.700. Tudo isso de água, né? Mas isso são é o requisito básico. Sim. É o requisito básico. Né? Depois, começou a se alimentar bem, fazer exercício. Beleza, estou aumentando a minha carga na musculação, comecei a correr, né? Estou começando a participar de algumas provinhas. O que eu preciso? Aí sim você vai ajustando. Mas não adianta querer olhar, né, pro top do suplemento e você não comer o seu arroz com feijão, você não comer o seu franguinho, né? Você fica muitas horas sem se alimentar, não comer um vegetal, não comer uma fruta, e aí? E quantas vezes por dia a gente deve se alimentar, hein? Porque aí o pessoal fica na dúvida, né? Quanto menos eu comer, melhor é para mim, ou quanto mais eu comer, melhor é para o meu corpo, né? Eu como 6 vezes por dia e aí me sinto bem, ou eu como 2, 3 vezes por dia, tô fazendo um regimão. Nossa, e aí como a pergunta é muito interessante, porque assim, o mais ou menos depende da pessoa. A gente tem um gasto energético, Rubem, que chama gasto energético basal, que é o mínimo que a gente precisa para sobreviver. É como se o nosso corpo, é o tanto de calorias que o corpo precisa para manter a gente vivo sem nenhuma atividade, tá? Não é interessante a gente consumir menos calorias que basal, senão a gente fica aí meio capenga, fica sem energia, tá? Agora, também não é muito interessante, se eu quero manter o peso, eu consumir mais calorias do que eu gasto, que daí é a soma do basal com tudo que eu faço de atividade no dia. Então, se eu quero manter o peso, eu tenho que comer um pouquinho mais que basal e um pouquinho menos que o total. Então, esse é o ponto, tá? Agora, como que eu distribuo isso ao longo do dia? Se eu for pensar em ciclo circadiano, que é o ritmo do nosso corpo, tá? É interessante que eu tente fazer um café da manhã, um de jejum, até umas 9 da manhã, para aproveitar pico de cortisol, o hormônio que coloca a gente para funcionar, e tentar fazer o jantar, a última refeição, até umas 8 horas da noite. Por quê? Nessa hora, o organismo já começa a diminuir um pouquinho o fluxo de energia para a parte digestiva, para a gente conseguir dormir. Né? Então, o ideal é que a gente durma até umas 10 e meia. Melhor dos mundos, tá, gente? Melhor dos mundos, tá? A gente sabe que é um pouco difícil, mas seria melhor. Então, eu como 2 horas antes de dormir, fiz a digestão e isso não atrapalha meu sono. Então, levando em consideração que eu tenho essas 2 refeições, seria interessante eu colocar mais 2 refeições a 3 no meio, dependendo aí da minha fome e tudo mais. Então, vamos supor, tomei café da manhã até umas 9, almoço 1 hora e lá pelas umas 4 horas da tarde eu posso fazer um lanchinho. Entre 3 e 4 horas de intervalo entre as refeições é um bom horário. Se você fica com fome antes, é porque a sua refeição anterior não está tão estruturada. Você precisa melhorar um pouquinho. E se você não fica com fome, é porque tem alguma questão do ponto de vista digestivo que precisa ver. Fernanda, eu almoço meio-dia, dá 8 horas, eu nem estou com fome ainda. Tem alguma coisa errada que precisa ser avaliada. Nossa, né? Que complexo isso, gente do céu. Você come demais, você come demais, você come de menos, né? É por isso que tem a nutricionista para te orientar, no caso aqui, para nos orientar. Olha só que legal, Nutri, chegou aqui uma pergunta
pergunta via WhatsApp. Tô sem óculos, tá, gente? Vou colocar meio longe assim, ó. Ó, muita gente procura nutricionista para perda de peso, mas quando é necessário procurar uma nutri para o meu autocuidado? E aí? Olha que interessante essa pergunta. Aí vai depender da perspectiva dela. É Maria Eduarda perguntou. Maria Eduarda, vamos lá. Então, Maria Eduarda, depende do que você quer. Tem gente que procura para autocuidado. Ai, Fer, eu sinto que eu preciso melhorar. Eu não quero emagrecer, mas eu gostaria de perder um pouquinho de gordura localizada, melhorar o aspecto do meu corpo. Ou eu sinto que eu preciso melhorar meu sono. Eu atendo muitas pessoas com queixas digestivas, que elas ficam com muito cansaço, né, muitos desconfortos abdominais. E não tem nada a ver com o peso, né? Isso mexe com a qualidade de vida dela, né? Então, ela quer melhorar a alimentação para esse contexto. Sim. Inclusive, já atendi pessoas que vieram por indicação de psiquiatra e psicólogo, tratando a depressão, né, para melhorar a alimentação. Então, aí depende muito do que ela está sentindo, né, do que ela entende que precisa melhorar, e aí o Nutri vai trabalhar junto com ela nessas questões. Muito bem. Mas dá para ampliar, sim, bastante o caminho, o campo. Olha aí que legal, a gente agradece, viu, a participação, você que está acompanhando a TV Câmara Campinas, estamos ao vivo, né, Estúdio Câmara para você, falando sobre autocuidado e bem-estar, né, saúde, importante demais. Daqui a pouquinho a Luana volta com a gente, mas nós vamos descobrir o que ela está aprontando lá. Tô achando que ela vai fazer uns abdominal aí para dar uma animada na galera, né. Vamos lá, Carla, programação neurolinguística, né, a Nutri falou sobre a questão do sono, então eu gostaria que você falasse pra gente como o sono, ele interfere nessa questão do autocuidado. Mas aí vamos jogar a higiene do sono. Vamos lá para a higiene do sono, porque às vezes a gente não consegue dormir. Eu, particularmente, às vezes tem dias aí que é difícil pegar no sono. Mas tem uma questão aí da gente trabalhar também a nossa cabecinha para que a gente possa dormir. A Nutri falou sobre a alimentação. Né? É importante a gente não se alimentar com a alimentação pesada e também depois de uma certa hora. Faz muita diferença. A pessoa que deixa a refeição principal do dia ser o jantar. É verdade. Vou jantar uma pizza, vou jantar uma lasanha. Tomo só o café da manhã, belisca qualquer coisa no almoço, aí à noite chega a recompensa. O que eu vou pedir para comer? Pega um parmegiana, 10 horas da noite. Aí, com certeza. Aí deita, comeu um montão, aí deita, não consegue dormir, tem uma insônia terrível, no outro dia tem que trabalhar. Socorro, Carla. Socorro, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender qual é o processo do sono. A gente precisa descansar. Tem pessoas que vai conseguir dormir 8 horas. Se ela dormir, ela vai descansar. Algumas outras pessoas precisam dormir 10 horas. E aí a gente habituou a colocar todo mundo no mesmo padrão de que a média de dormir são 8 horas. Tem pessoas, sobre que se ela dormir 2 horas, porque ela dormiu bem. Então, a primeira coisa é fazer a higiene do sono que você falou. Como a doutora falou, a gente tem o ciclo acadiano do sono. Aí chega o horário de acordar, o seu hormônio vai liberando, você vai entrando ali em descanso, o cérebro vai trabalhando para descansar e vai liberando tipos de hormônios diferentes. Então, primeira coisa, celular no quarto, precisa tirar. A gente precisa ir para a cama, é local de dormir. A gente precisa entender que no quarto é o lugar que eu descanso. O que a gente faz? Leva o computador, Antigamente era só a televisão, né? Agora tem a televisão, tem o computador, tem o celular, tem tudo ali, tem a Alexa do lado. Então a gente está poluído. Fica um ambiente poluído que você não desliga. Essas luzinhas que ficam piscando, vai gerando no nosso olho, vai gerando sinapse, nosso cérebro não entende que está na hora de dormir. Então precisa ter um processo de sono. O que a gente ensina aí para as meninas quando nos procuram? Primeiro passo, definir que horas você precisa dormir. Quantas horas você precisa dormir? Preciso dormir, consigo dormir 6 horas, né? Assim, é o que a maioria de nós conseguimos hoje dormir 6 horas. Desliga antes. Retarda esse processo de 1 hora antes de você ir para o quarto dormir. Já desliga o celular, já para de responder mensagem. Vai ler um livro que você goste, vai ouvir uma música mais tranquila. Tem esse convívio para quem convive, tem mais pessoas em casa. Faz uma troca, uma conversa com essas pessoas antes. Para na hora que você ir para o quarto, você deitar na cama, você já está desacelerado. Sim. O que a gente vai para a cama acelerado, a gente passa ali 1 hora tentando desacelerar. Aí desenvolve síndrome do pensamento acelerado. Nem é síndrome nenhuma, é só mesmo porque você não se preparou para dormir. A cabeça não para, Não para, e você precisa ter menos estímulos possível. Você vai retirando os estímulos para poder ir deitar. Quando você vai deitar, de fato, para dormir, 50% dos seus estímulos já foram. Fica só você e os seus pensamentos. E aí fazer um momento de meditação, de relaxamento, também é muito importante. Fazer meditação. Umas pessoas vão orar, outras vão ler um livro, outras vão só ficar quietas. Vai fazer a meditação em si mesmo, como a gente conhece. Mas é importante ter essa higiene. Retirar todo o estímulo antes, pelo menos 1 hora antes, para quando você ir para o quarto ou o lugar que você dorme, você de fato sentar na cama e falar, não, agora eu vou dormir. E aí, o celular principalmente é deixar lá dentro, tirar do toque, deixar de tocar, porque se tocar a gente tem um instinto já de ir lá
pegar e atender. E aí você entra para ver uma mensagem, você vê outra, e quando já deu 3 horas da manhã e você está ali fazendo outras coisas, menos dormindo. Então é extremamente importante nesse processo a higiene. Se prepara para dormir. Faz isso de um ritual. A gente falou antes de comportamento, né? O cérebro ele precisa de um tempo para se readaptar. Vai ser muito difícil nos primeiros 30 dias você conseguir chegar nesse processo de sono pleno, de sono tranquilo. Mas é persistir. Você não vai conseguir dormir bem de uma hora para outra se você não for nenhum caso de algumas doenças que precisam de medicação. Mas a maioria de nós só precisa desse processo de higiene. Então, se prepara. A gente tem que colocar a criança para dormir, né? Quem tem filho pequeno sabe que criança precisa dormir. Aí fala, meu filho não dorme. Por que o filho não dorme? Você também não dorme. Como que o filho vai dormir? Não é exemplo disso. Então, é ter esse momento de relaxamento antes de dormir de fato. Tá certo. Olha só, tá vendo, gente, como é importante, né, a fala, né, de pessoas especialistas para trazer pra gente sugestões simples do dia a dia e a gente nem se toca, né? Você tem costumado a jantar que horas, né? Vou esperar aí uma novela, alguma coisa assim, daí pega um prato, vai pra frente da TV, come, depois vai dormir, dorme com televisão, com Alexa, com celular e isso e aquilo outro. Resumindo, não dorme no outro dia, tá dormindo em pé, não consegue ir pra academia, não consegue fazer nada. Então, a gente precisa, claro, fazer aí uma ressignificação, né, dessa nossa vidinha. Como é que você tá levando a vida e como você quer estar daqui a 5 anos, né? Eu com as meninas voltamos com a nossa especialista, né, em programação neurolinguística, Carla, também com a nossa nutricionista Fernanda. Já estamos encaminhando para o finalzinho do nosso programa, estamos ao vivo, agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Vamos lá então, deixa uma mega dica, sabe? Aquela dica pra gente colar lá na porta do guarda-roupa, colocar no imã, com imã lá na geladeira, pra gente nunca mais esquecer como é que nós devemos iniciar a questão do autocuidado quando a gente fala da nossa mente, né? Da nossa programação aí neurolinguística, Carla. Então, vou dar uma dica boa aí, ó. Coloca lá no guarda-roupa. O que te faz sorrir? Então, se você consegue reconhecer o que te faz sorrir, já é um grande avanço para você conseguir as outras coisas. Porque aí dessa viagem você vai mergulhar em si mesmo e vai descobrir que tem uma pessoa incrível lá dentro, só precisando que ela saia para fora. Passou rápido, né? Então, bem rapidinho. Então, é isso. Mergulhe dentro de você mesmo. Se você não conseguir isso sozinho, pode procurar ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar a você se redescobrir novamente. Ai, que legal. Isso é tão bom, né? A gente poder se redescobrir novamente. Obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Uma honra estar aqui no primeiro dia. Imagina. Espero que a gente venha nas próximas vezes e falar de outros assuntos. Sim, com porque certeza. É muito vasto. O autoconhecimento é um assunto muito vasto e o autocuidado realmente é extremamente funcional. Cuide da sua mente, cuide da sua emoção, para que você cuide bem das outras coisas. É sempre desse jeito, né? A gente precisa se cuidar para que a gente possa cuidar das outras coisas. Eu quero agradecer muito, queria falar mais, mas a gente tem um tempo, então vamos providenciar aí um outro programa para a gente falar mais sobre nutrição também, que é muito importante. Deixa uma dica para a galera que está começando. Vamos começar do básico, arroz, feijão, uma verdurinha e uma carninha. Ajuda, né? É bom, né? Não? Conta pra gente, Nutri. Uma no almoço, uma no jantar, as 2 frutinhas por dia. E o mais importante, comece fazendo algo que você consiga sustentar. A constância ela é muito importante, né? Então não tenta fazer uma mudança radical. Consegui mudar isso aqui, vou focar no meu café da manhã. Beleza, deu 2 semanas o café da manhã, tá ok? Então agora eu vou melhorar um pouquinho mais o meu almoço. E vai indo aos poucos, vai somando. Isso também tem a ver com o que ela falou do hábito, né? De você conseguindo trabalhar essa neuroplasticidade de incluir um hábito novo. Então... sim, verdade. Gratidão, viu? Obrigada. Disponibilizando do seu tempo, a gente sabe que é corrido, mas disponibilizou aqui para estrear com a gente esse programa de terça-feira, que a gente vai falar de saúde e bem-estar. Gratidão, viu? Com certeza, contem comigo para os futuros também. Maravilha. Gente, convidadas especiais, nutricionista Fernanda Giacomo e a especialista em programação neurolinguística Carla Alexandra. A gente quer agradecer toda a equipe que fez esse programa. Obrigada a você de casa pela companhia. E não esqueça, amanhã Estúdio Câmara volta, 1 da tarde. Amanhã tem estreia, hein? Amanhã,